Eu vou fazer essa primeira live para explicar a mesma coisa que todos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas diz sobre o dia da grande tribulação referida, o escritor fala quem lê entenda a respeito de Daniel, e aí depois eu abro outra live para a gente falar sobre os evangelhos, e aí a leitura vai ser um pouco breve, porque eu nem poderia estar fazendo essa live aqui agora, porque eu estou cheia de coisas para resolver. Mas vamos apressar as coisas. Eu fico preocupada quando eu olho para esse mundo e vejo quanta loucura. A gente vai ler sobre a grande tribulação de Mateus, Marcos e Lucas, porém eu vou ler em Marcos. O que eu vou falar aqui nessa live derruba essa coisa de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, essas situações, e essa coisa de dizer assim, a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. A Bíblia, ela é tão cheia de enigmas que cada carta que era escrita, nela continha várias informações. Exemplo, no capítulo 13 de Marcos, onde colocaram esse texto, porque a Bíblia foi interpretada por várias pessoas na época, e houve muitas perseguições ao cristianismo, e houve acordos para que ela pudesse estar aqui, tá? Porque até hoje tem países, principalmente onde a serpente está, não é permitido ter a Bíblia Sagrada, só aqui no Ocidente e em alguns países, mas onde a serpente já domina por completo, e porque era a promessa de Deus que isso iria acontecer. Eu espero que você entenda o que eu vou explicar aqui hoje, né? Porque me mandaram um vídeo, eu não vi nem quem foi. Assim que eu abri aqui, peguei o celular, alguém me enviou um vídeo sobre alguém falando que quando fala da fuga no inverno, seria no inverno. Até eu pensava isso também, né? Eu pensava que era para orar por causa do sábado, por causa do inverno. Só que a Bíblia, eu quero que fique claro, a Bíblia, ela não é em sequência correta. Eu sinto muito dizer isso. É uma realidade. Eu acredito que pessoas que são sérias, historiadores, arqueólogos mesmo, que trabalham com seriedade e que não mentem para ganhar e que não fazem parte de um sistema, eles sabem do que eu estou dizendo. Até porque eu conheci um arqueólogo, pessoalmente. E ele era professor de uma denominação extremamente conhecida no Brasil. Há muitos anos, e antiga. Então, antes dele falar, né? Na época que ele falou, eu não tinha nem noção. Mas quando Deus fala, né, veio falar comigo, me mostrar as coisas, então eu fui compreendendo. Né, porque a gente está aprendendo, vai conhecendo, o Senhor vai revelando. Então eu achava que era questão de ser num sábado, achava que era questão que ia estar no inverno, até então, porque eu vi a explicação de uma pessoa que mandaram para mim, e eu abri o vídeo para ver, e essa pessoa vai falar, não, porque agora vai estar inverno. Não vai estar inverno no mundo inteiro, não. E o sábado, só quem guarda o sábado mesmo, são algumas doutrinas. Não é sobre essa geração. A Bíblia, eu falo várias vezes, entenda, irmãos, por favor. Às vezes eu acho que eu estou falando em outro idioma, porque as pessoas não entendem o que eu falo aqui e depois vão perguntar as mesmas coisas. Chega a ser cansativo isso. Preste atenção. Se não entendeu, volta a live depois, anota, pergunta principalmente para Deus. A Bíblia, ela foi escrita pelos servos de Deus no passado, que você sabe disso. Profeta não é ser alguém especial demais.
Profeta é os filhos de Deus, porque tem o espírito da profecia. E o espírito da profecia é o espírito do próprio Deus. Não é algo diferente, é algo soberano, porque é o Deus vivo. Então, quando o Senhor olhava para os seus servos e viam eles orarem, chorar por conta da iniquidade do povo, das regiões a qual eles moravam, porque cada um morava numa região diferente, viajavam de barcos para outros lugares e passavam por situações muito difíceis, né? Então Deus olhava para o seu povo e escolhia no meio deles alguém que tivesse clamando por justiça. E quando Deus olhava para aquele homem com fidelidade que ele tinha para com Deus, Deus mostrava sonhos, visões, revelações, e esses homens iam até os governantes para alertá-los, mas a maioria não obedecia à voz de Deus, porque eles achavam melhor seguir os deuses deles, induzir a geração daquela época e a população daquele lugar a adorar outros deuses, como o exemplo maior que todo mundo conhece, o de Faraó, porque Deus separou Moisés e Faraó continuava adorando seus deuses. Por quê? Porque ele via os milagres acontecerem, ele via coisas extraordinárias acontecerem, ele era próspero, então nada lhe faltava. E não é diferente dessa geração atual. Então o ser humano sempre deixou de ouvir a voz de Deus porque associou a estar bem de saúde ou estar bem financeiramente, tudo ir bem, e se o Deus deles está dando tudo o que eles precisam, não importa buscar esse Deus que eles anunciavam. Você consegue entender? Então Deus pegava os seus servos e alertava sobre as destruições que iriam acontecer, o pecado que estava no meio do povo, que aquilo levaria a destruição, porque Deus não pode negar-se a si mesmo, ele iria poupar os seus filhos, e isso da parte de Deus não é dizer, eu não vou olhar para os ímpios, não. Deus toda a vida mandou os servos dele para alertar, para eles se corrigirem, mas o ser humano é muito mau. Então eu quero que você entenda que cada geração, os servos de Deus, eles escreviam para gerações futuras com medo e muita preocupação de que os governos apagassem de vez o nome de Deus da terra. E isso você vai encontrar quando você vai ler a Bíblia direito, na parte do Antigo Testamento e do Novo também, onde eles vão estar alertando as pessoas para elas não voltarem aos deuses antigos, para não fazer estátua a Baal, a Moloque, para não sacrificarem seus filhos, para não se corromperem, para não matarem, e Deus sempre vai estar instruindo eles. E aí, quando eles não obedeciam, a destruição a qual eles se enfiavam, porque era escolha deles, caía sobre eles. Porque Deus dizia, saiam da cidade. Não, não saiam. E eles faziam ao contrário. Então, a escrita, né, foi muito perseguida, passou muitos séculos mesmo, e houve muitas mudanças de países para séculos, vocabulários que modificaram, e as pessoas não param para analisar isso. Então, os textos, houve acordo, né, da igreja romana com os judeus, uma longa história que você precisa estudar isso aí. E aí você vai olhar e ver, olha para Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, né? Vai olhar para os evangelhos, e quando fala da grande tribulação, olhando o primeira epístola, você vai achar que aquela primeira parte tem a ver totalmente com todo o contexto, e muitas vezes eu quero que você entenda isso. Você vai estar olhando para Marcos 13, como eu vou ler aqui agora, ele vai estar contando um pedaço de algo, e lá embaixo, um pouquinho mais colado, às vezes, até no mesmo texto, vai estar falando de duas situações.
é que você vai ver algo que aconteceu, vai estar, por exemplo, no capítulo, um capítulo, contando alguma coisa que aconteceu lá atrás, contando alguma coisa que está ocorrendo e contando naquele mesmo capítulo algo que vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer. Entende? Porque as pessoas, quando olham principalmente para o livro de Apocalipse, associam assim: isso aqui é tudo agora. Isso é agora, isso é aqui agora. E olha para Mateus e Marcos, Evangelhos e Marcos 13, aí diz: não, isso aqui é agora. Eu achava que era assim que funcionava também. E os homens botaram uma sequência. Né? Colocaram uma sequência para poder... Olha, imagina alguém pegar vários papiros, pergaminhos perdidos, tentar decifrar, pegar palavras e tentar colocar um vocabulário para, sabe? Para tentar compreender. E homens que talvez muitas vezes nem têm nada com Deus, mas que eram entendidos doutores de línguas, foram chamados no passado para juntar e fazer essa junção e interpretação, acordos de governos, acordos religiosos que sempre andam com os governos. Então, tomem muito cuidado. Eu abri esses dias a internet e eu vejo muita coisa louca, muito engano mesmo, muita cegueira, meu Deus. Olha, o maior comodismo da religião é achar que ainda vai acontecer coisas. Tipo, deixa eu explicar melhor. Que ainda falta muito tempo e tem muita coisa para acontecer. E que como se tudo que está anunciado aqui é só para essa geração. É o maior engano. Porque olhe para as escrituras e coisas aconteceram na época deles, tem coisas que iam acontecer quando eles morressem, depois de séculos lá na frente, que a gente nem era sombra de existência, e agora na nossa geração a gente não pode pegar e dizer que tudo está acontecendo agora. Porque a maioria dessas profecias aqui, elas ocorreram. E existem coisas que foram acontecendo, estão acontecendo, vai acontecer até o final. Então vamos prestar atenção. Mas antes de eu ler aqui, né, Marcos 13 com vocês, eu vou ler Marcos 13 para explicar e depois eu quero ler em outra live, eu abro outro para não ficar tudo muito longo, para eu dividir as lives, para não misturar tudo. E aí a gente lê os evangelhos, Jó e Salmos. Mas vamos lá, quero falar uma coisa muito séria. Olhando para a humanidade agora, nessa geração aqui, o ser humano nunca deixou de ser quem ele é. Sem Deus, o homem é totalmente miserável mesmo. Só que as pessoas consideram a religião uma coisa... Eu olho para o mundo hoje, o temor a Deus está tão distante. As pessoas não veem a vinda de Jesus como a vinda mesmo, não. E isso me choca em todos, na minha família, onde quer que eu vá. E eu não falo isso porque eu quero ser melhor que ninguém, não. Mas isso é um caráter meu que Deus foi trabalhando na minha vida, ao ponto de eu estar em determinados lugares e pessoas que se dizem ser cristãos, mentir. Cristão não pode mentir. Quem serve a Jesus Cristo, mentir. Não pode. Não considere a mentira como qualquer coisa. Pessoas mentem até o lugar. Se você se atrasou, fale que está atrasado. Mas eu vou perder o emprego. A culpa é sua. Você não é corajosa o suficiente para cumprir com os seus compromissos e arcar com suas responsabilidades? Porque as pessoas têm Deus como qualquer coisa. E a história de Caim, eu estava pensando há pouco antes de fazer a live, as pessoas têm um assassinato como qualquer coisa e no mundo espiritual não é qualquer coisa, tá? Tirar a vida de alguém não é.
Sabe qual é o maior problema sabe qual é o maior problema que a religião e que os líderes religiosos, às vezes eu nem culpo, eu não sei se eu posso dizer assim, culpar eles, porque eu também já fui cega espiritualmente. Então, só por Deus, e eles precisam clamar por entendimento. E eu não estou aqui para derrubar ninguém, nem não, eu estou aqui como alguém que quer ajudar. Desprendendo do meu dia para falar e explicar. E é muito sério, porque as pessoas vivem como se tudo isso fosse muito normal. Elas pecam e dizem, não, eu me arrependi, Senhor, me perdoa. Enquanto há vida, há perdão, mas as pessoas levam certos pecados como qualquer coisa, e matar para muita gente é comum, mentir é menor que matar, só que tudo é pecado. E o mundo espiritual, ele é tão sério, tão grave, e a religião, que é o que eu estava falando, a religião, ela realmente vai fazer um grande estrago, ela já fez, inclusive, porque já existem pessoas que morreram hoje, ontem e toda a vida. E isso só na época depois de Jesus? Não, a religião sempre existiu. Foi criada pelo ser humano. A coisa de acreditar. Eu vou adorar o sol. Foi o homem que inventou. Vou adorar a lua. Foi o homem que inventou. Vamos fazer uma estátua de Baal. Foi o homem que inventou. Porque consultava o espírito daquele que possui o título de Baal. Que em troca ofereciam sacrifícios humanos, para Moloque inclusive. E foi o homem que fez a estátua de Moloque, de Bafomé. Foi o homem que, consultando os espíritos, faziam barganhas, trocas. Eu te dou, e o que você quer para você me dar tal coisa? Eu quero isso, então toma. E eles viam que conseguiam, fizeram estátuas para esses deuses, que são espíritos. E assim o homem acredita em tudo que opere milagres, prodígios, que satisfaça o seu desejo, e tem isso como um Deus. Só que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não associe ele a esse Deus de barganha. É perigoso e grave demais. Não ache que o ser humano está num lugar alto, pedestal, onde ele possa, sendo um vaso de barro, perguntar para o oleiro, dizer ao oleiro o que ele vai fazer, quando na verdade não é assim. É grave o que nós, os gentios aqui, essa geração do Ocidente, vive um cristianismo totalmente raso, vergonhoso, sem entendimento das escrituras, qualquer arrepio, línguas estranhas. E eu já vi até um comentário uma vez aí, que eu não falava em línguas, que eu não era assim, que tinha um padrão. Eu não sigo padrão. Logo, eu quero deixar mais uma vez claro, eu não sou religiosa. Eu não sou religiosa. Eu não vivo em templos de pedras. Meu pastor é Jesus. Eu sigo a ele. E quem vai prestar conta da minha vida com ele sou eu mesmo. Não precisa ninguém cuidar da minha vida, tá bom? Vocês cuidam da vida de vocês, porque Deus deu um livre-arbítrio. Cada um vai se responsabilizar pelo que faz. Inclusive, esse mundo tá uma nojeira. São pastores pedófilos, são mulheres que pregam, falam em línguas, ficam curando em nome de Deus. No nome de Deus se faz milagres mesmo. Até no nome dos Beelzebul faz também. Isso não significa que você tem parte com o Senhor. Eu pedi tal coisa a Deus, Ele me deu. Não significa. Porque a pessoa pode muito bem estar lá em cima do púlpito, pregando, dizendo que viajou o mundo inteiro pregando a palavra de Deus, passou por muitos aperreios, muitas perseguições, mas ter no coração mágoa de alguém. Adiantou de quê? A palavra de Deus é muito clara. O maior mandamento é o amor mesmo. Sem o amor não tem jeito, não. Mas as pessoas, elas são incapazes de amar. Eu vi um vídeo hoje que eu postei nos stories da mãe daquela menina Isabela Nardoni,
né, a Carol lá, Nardoni, ela, a Carolina, a mãe da Isabela Nardoni, ela, um homem dentro do carro, você vê ele batendo num menino pequeno, né, e quando a pessoa que filmou chega pra ele, pergunta o que ele tá fazendo, ele na cara limpa assim, eu não fiz nada, uma cara de inocente, eu não fiz nada, o menino ainda soluçando, marcado de arranhado. Eu tenho nojo dessa geração. Nojo de muitas coisas. E antes de eu começar essa leitura, eu preciso falar. E que você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não tiver, acho que isso é qualquer coisa que eu estou dizendo aqui hoje. A conduta de um verdadeiro servo de Deus. Calma. Tende misericórdia, Senhor. Calma, só um minuto. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A conduta de um verdadeiro filho de Deus não se assemelha ao que vemos hoje. Muita gente não tem parte com Deus. Se você trabalha em qualquer lugar e carrega algo daquele lugar que não é seu, você está furtando. Filhos de Deus não furtam, não rouba, não cobiça, não inveja, não suspeita mal, não fala mal pelas costas, porque a Bíblia diz que Deus vai matar, destruir quem fala mal do seu semelhante. Não arquiteta nada para prejudicar alguém. Não sente raiva. Eu não sou porta-voz de fulano. Isso não é de Deus. Nunca. Eu não sou meu anjo não bateu com o anjo de fulano. Teus anjos aí é do cão. Porque os filhos de Deus não passam isso na cabeça deles. Filhos de Deus, meus irmãos. Eles não estão... É uma coisa assim surreal. Os eleitos são a noiva mesmo. Eles não vão falar mal de outro pelas costas. Eles não vão desejar que o outro não tenha. Ficar com raiva. Ai, que raiva. Era para ser eu. Isso é coisa de Caim. Isso é coisa de um Judas. Uma geração dessa, onde juízes são corruptos, médicos assassinos, que matam para ganhar dinheiro, tiram órgãos sem autorização. Pessoas que invadem propriedades. Ai, sou pobre, coitadinho, preciso invadir uma propriedade já toda pronta de alguém, porque Deus está... Nunca invadir aquilo que alguém trabalhou, suou, cansou. Só aquela pessoa sabe. Aí chega lá, sou pobre, preciso... Deus é pelos pobres. Deus não é por nenhum corrupto ou mentiroso. Fulano tem 1000 bois, 500 cabeças de boi. Eu vou lá pegar uns 10, para mim não vai fazer falta.
Meu Deus, aí é extremismo. Vocês são tudo farinha do mesmo saco, quem concordar com essas coisas. Saiba que o juízo de Deus vai chegar. Vai chegar. Depois da morte já segue para o juízo já, minha filha. Não precisa nem demorar muito. Esperar. Ah, e só quando Jesus voltar? Não, quando morrer, já segue o juízo. Se tiver parte com Deus, vai para o descanso. Se não tiver, já fica preso na dimensão, esperando só o dia de receber lago de fogo e enxofre. Fica lá, torturado na escuridão, sem corpo, sem nada, preso eternamente. Eita, que coisa difícil, viu? É que a religião criou uma coisinha assim para botar o ser humano como ele fosse o centro de todas as coisas. Pega os textinhos isolados, onde Deus vai falar do amor dele para o ser humano, e usam isso para fazer pão e circo para o povo. Geração imunda. Homens que têm coragem de violar a virgindade da própria filha, do próprio filho homem. Homens que têm relação com animais, que bebem sangue de animais, bebem sangue de pessoas. A ira de Deus vai vir. E cada geração houve servos de Deus que são testemunhas dessa nojeira aqui. É o ser humano. Aí faz, a culpa é do diabo. É claro que os governantes não queriam nunca ter culpa. Porque se ficasse entendido que é o ser humano o culpado, né? Talvez atentariam mais para a vossa vida. Mas como dizem assim, a culpa é do diabo. O ser humano é o queridinho de Jesus. E aí pode pedir perdão ao Senhor e tá tudo certo, ele é bondoso. A interpretação de quem quis massagear o próprio ego. O ser humano se colocou no pedestal como se ele pode rasgar a Bíblia, que é o que fazem, e modificar os tempos e viver de qualquer jeito. Senhor, esse povo vai pagar caro demais. Vocês vão pagar caro. Todos vocês que não obedeceram ao Senhor e que vivem de qualquer jeito. Eu tenho vergonha. Às vezes alheia mesmo quando eu vou conversar com determinadas pessoas que dizem ser cristãs, que é cheio de não me toque, sabe? Nervosinho, nervosinha. Qualquer coisa irrita essas pessoas. É muito triste a falta de amor, de perdoar alguém. Eu olho para esse mundo e vejo que é uma imundice. As pessoas não assumem o erro, não. Por isso que quando você vai falar a verdade, diz, nossa, você é burra, viu? Porque fulano tá fazendo. Eu já passei por algumas situações assim, nossa, mas fulano faz. É do fulano, é fulano. Eu tenho um Deus que tá me vendo. Eu não vou fazer isso. Desde o dia que ele me resgatou, eu sou uma outra pessoa. Não sou a mesma de muitos anos atrás. Deus realmente trata comigo. Eu vou prestar conta de minha vida. Mas de quem vem aqui dizer que é cristão, vivendo uma vida ordinária, se arrependa depressa, porque Deus te vê que você faz as escondidas. Ninguém será. Eu sou inocente. Estamos sendo todos culpados. Imorais, homens inconstantes, a maioria dos homens dessa nação, promíscuos, adúlteros, não pode ver um corpo de uma mulher, não consegue se conter. Aí a culpa foi o diabo que botou a tentação, que a religião é imunda. A religião é um nojo. Lê Hebreus.
livro de Hebreus. Vai ler Pedro, para tu ver se tu uma vez estando no caminho da luz e cair no meio desse poço de lama, se tu volta a se arrepender, como um filho de Deus se arrepende. No dia que um filho de Deus se arrepende de ter pecado contra Deus, ele não vai transgredir de jeito nenhum. Ele perde uma propriedade, mas ele não mente. É muito complicado esse mundo aqui. Eu tenho um nojo de pessoas. Eu já me deparei com pessoas que, sabe, por pouco, tem um pavio curto. Isso não é coisa. Ah, não, porque Pedro era pavio curto. Passou a espada na orelha. Meu filho, Jesus não tinha descido da sepultura, não. Sabia que é muito grave depois da nova aliança? Não faça o sangue de Jesus uma blasfêmia. Não tem perdão, não, vice. Fica aí achando que é xingar e esculhambar o Espírito Santo. Chamou palavrão com o Espírito Santo. Não. Nega o trabalho que Deus fez dentro de você e vira altar de tua vontade. E depois culpa o diabo. Faz igual no exemplo do Éden. A culpa é da serpente que me enganou. Vamos fazer a leitura de Marcos 13 e depois a gente vai para os evangelhos. O Brasil é uma nação nojenta. Nojenta. O pecado sexual dessa nação é grave demais. É uma pedofilia nesse mundo. É uns homens imundos que vão adoecer. Porque Deus me disse, anos atrás. Vai ser uma doença tão terrível nas partes genitais que vai comer de dentro para fora. Esses imundos imorais que se associam, se relacionam com animais e com crianças. A ira de Deus vem. É o pecado que Deus quer castigar? Não. As consequências da imoralidade. O sangue do ser humano é algo assim que vocês não sabem, nem o médico entende. Eles tentam entender e não conseguem compreender. Tem uma coisa perfeita no sangue do ser humano, que quando ele se relaciona com o outro, os vestígios ficam. Mas nem sempre aquele sangue, aquelas moléculas, vão conseguir se unificar. E aí é onde está o problema. É que aí a doença acontece. Se relacionar com um animal, pegar um DNA de um animal, um DNA seu, DNA de uma criança para o seu, você vai adquirir doenças que a medicina vai tentar explicar. Eu gostaria que tivesse um biomédico, um médico daqueles que estuda mesmo, e ele afirmasse que você está falando é real. Porém, nem eles ainda conseguem entender. Porque isso é Deus que sabe. Uma criança que está ainda na sua formação das plaquetas, a formação de todas as suas hemoglobina, de todas as suas coisas, de seus órgãos, está em formação. Um homem vai e acha que é simples estar ali dentro de uma criança daquela. É nada. É não. Ali ele vai contrair. Meu Deus, é sério? É seríssimo. E a passar do tempo, é um livro aberto que você é uma vida. É o seu próprio livro, é você. Você é um livro. Está tudo em você. Tudo que você bebeu, tudo que você fez, tudo que você pensou, seu corpo registrou todo o seu histórico em você. Quando o céu se abrir, estará expresso em você quem você é diante de Deus. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Tudo que nós passamos
É alguém que foi comer com raiva do outro. Alguém que amanheceu o dia, foi dormir, que era para ser um descanso, com raiva de alguém. Guardou uma mágoa. O corpo, ele sente tudo. Embora sua mente diga, não estou sentindo nada, não estou com raiva não, tá? Teu corpo sente. Tua alma tem que ser controlada. No dia que eu fiz uma cirurgia de apendicite, e que eu relatei isso aqui, eu soltei a tampa de um vaso e fez barulho. Oxe, a tampa do vaso estava lá. Eu soltei ela, porque eu não podia me inclinar para baixar ela devagar. Eu simplesmente soltei ela, pá, fez um barulho. Doeu tudo dentro de mim. E eu disse, meu Deus, como é que pode isso, Senhor? Eu pensei, como pode isso? Eu não estou ali, eu estou aqui. E Deus disse, tudo o que acontece no externo, o corpo sabe e sente. Os animais sabem mais que os seres humanos. Os animais são conectados com Deus mais do que vocês, que não querem se conectar com Deus. É por isso que os filhos de Deus conseguem conversar com a planta e dar ordem a ela de alguma coisa. Conseguem conversar com o animal e o animal compreender. É loucura, loucura. Loucura é acreditar num Big Brother, num político, numa reportagem. Porque sempre alguém vai aparecer porque gosta de aparecer e porque vai ganhar com isso. Mas os filhos de Deus não estão aqui para ostentar nada. Estão para viver um dia de cada vez. E se chamem a atenção por algo que faça, é natural. Todas as vezes que eu dobro meu joelho para orar, o meu coelho, ele vem lamber os meus pés. E hoje eu escutei o Senhor falando assim para mim. Deixa eu ficar quieta. É pessoal. Mas um animal recebe ordens de Deus. Toda a natureza recebe, mas os filhos de Deus não sabem lidar com a natureza, destrói a natureza, destrói os animais. Tem gente que tem coragem de colocar veneno na comida de um animal. Tem gente que tem coragem de abandonar um animal que ele tá lá sentindo sua falta, viveu com você e você não tem coragem de amar nem você, nem um ser humano, nem um animal, nem nada. Vamos lá. Quando Jesus estava saindo, capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, preste atenção nisso aqui que eu vou ler, viu? Depois fica aí me perguntando, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Quando você não entender, é a Deus que você deve perguntar. Eu não sou Deus. Eu sou falha. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, que pedras, hein? Que construções! Mas Jesus respondeu, você está vendo essas construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. As construções, os templos que tinham lá. O Senhor Jesus avisou a ele que ia ser tudo destruído. Quem construiu? Os homens aí que quis construir. Porque sempre achou que é um mapa geográfico onde Deus vai derramar a bênção dele lá. A bênção de Deus está sobre o corpo do ser humano, sobre a transformação do corpo corrupto no corpo incorruptível. Começa já por aí. Vamos lá. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Eles queriam saber. Tem algum sinal, Jesus, da tua vinda? Quando será? Como é que vai ser isso? Então Jesus começou a dizer, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos vão vir em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos.
Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. Aí todo mundo pega isso só para agora. Isso aqui ia acontecer na época deles. E vem acontecendo até agora, porque no livro de Daniel é só o que fala. Que até o tempo do fim haverá destruições e desolações. Aí Jesus diz, estejam de sobreaviso, viu? Porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Eles foram presos. Você não sabe disso, não? Vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença dos governadores para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para o entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas é o Espírito Santo. Um irmão vai entregar o outro para a morte, o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você acha que o abominável é agora? Eu também achava. Isso aconteceu. Isso aconteceu. A profanação do templo, por isso que Jesus inicia todas as vezes nos evangelhos dizendo que ia ser destruído o templo, para reconstruir aquilo que era abominável ao Senhor. Tá bem aqui, logo no início a resposta. É sério. Pode observar Mateus, vamos para lá? Não, eu vou pegar Lucas 21 aqui. Lucas 21, acho que é Lucas 21, tem Lucas 17 também que vai falar. Lucas 21 e repete no 17, se não me engano. Deixa eu ver se é mesmo. Lucas 21 e Lucas 17 também vai falar a mesma coisa. Aí vamos aqui, Lucas 21. Mestre, quanto será isto? Lucas 21. Tenha cuidado para não serem enganados, pois muitos vão vir em meu nome, dizendo, sou eu. Chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Aqui é Lucas 21, versículo 8. O que Jesus disse? Não vai. Aí ele vai alertar novamente sobre as guerras, ele fala que é necessário essas coisas acontecerem, vai falar das prisões. E aí diz que isso vai servir de testemunho civil. Eles são mártires. E são testemunho para nós. Jesus disse para eles, isto acontecerá para que vocês deem testemunho. E eles deram. Testemunho dos apóstolos, eles foram degolados. Morreram brutalmente. Mataram eles. Possuíram os lugares e construíram o que quiseram construir nos túmulos dos profetas. Dos servos de Deus. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. E Jesus novamente vai advertir. Ele fala assim, vocês serão entregues até pelos seus próprios parentes. Ele vai falar a mesma coisa, só com muda o vocabulário. Aí ele diz assim, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem no campo não entrem. Não voltem atrás, não vá para o campo, não voltem, não saiam de lá, né? Porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. E aí o pessoal das igrejas sempre fica falando que é o dia do arrebatamento e que as grávidas, os úteros das mulheres grávidas vai ficar vazio, porque sumiu todas as crianças. Não tem nada a ver com isso.
é realmente o tormento de sumir com elas. Ainda mais Deus vai advertir sobre o sábado, porque eles guardavam, muitos deles guardavam o sábado, e lá era tempo de frio. E eu achava muitas coisas também, como a maioria achava, e não é. E nesse capítulo vai estar relatando, que é o que eu falei no início do vídeo aqui, da live, vai estar falando sobre o início, o meio, profecia futura, tá tudo aqui. Toda a Bíblia, ela vai estar contando a época, o futuro, o tempo inteiro. E aqui é onde está um problema inteiro, porque tudo ficou em torno de ajudar judeus, porque a interpretação idolatrou o judaísmo, quando na verdade eles são anticristo. Ser anticristo não é um monstro, uma persona. Ser anticristo é ser contra Jesus Cristo, porque não crê que ele é o Cristo, que ele é o Messias, porque eles acreditam que eles são suficientes. Como assim? Se eles não acreditam que Deus é poderoso para fazer a sua palavra gerar no útero de uma mulher alguém que traga salvação, porque eles acreditam que um judeu e uma judia da linhagem de Abraão vai ser um homem bom, maravilhoso, sem pecado? De que forma? Sem Deus ninguém faz nada não, meu irmão. Vocês são todos mortais. Só quem é da imortalidade é os eleitos. Quem o Senhor escolheu? Jesus foi feito menor que os anjos, não está escrito lá? Quem é que foi para a cruz? Foi a gente ou foi ele? Analisa. A Bíblia vai dizer, ele foi por um momento feito menor que os anjos. Quando na verdade a culpa era nossa e era para nós ser crucificado. Aleluia, glórias a Deus. Meu Deus, que a Bíblia é um livro extraordinário. Meu Deus, quando eu olho para as escrituras, muitas vezes eu fico em choque, porque não acho que isso vem de mim não, minha gente. Tudo que falo aqui não provém de mim. Quem sou eu? Nada diante do Senhor. Se não fosse a graça dele, eu não jamais enxergaria isso. Portanto, saibam e entendam, viu? Não vem de mim. Para que vocês depois digam, nossa, irmã Carol é muito sábia. Nada. Se não for o Senhor, nada farei, meu irmão. Não tem jeito. Quando olharem para essas palavras deste dia de hoje, olhem para Deus e agradeçam a Ele. E é a Ele que vocês devem glorificar. Porque jamais poderíamos compreender o que está escrito, porque há séculos e séculos e séculos passados, homens se empenharam, até presos, escrevendo para que nós pudéssemos ver isso. Aí pegam um capítulo e faz dele o que querem, quando na verdade a explicação está aqui, de tudo, do início, do meio e do fim. Glória a Deus. Esse dia de vingança vai existir, sempre existiu. Mas o dia de vingança de Deus é o dia mais terrível de toda a terra. Porque ele vai destruir os inimigos dos filhos de Deus. Porque Davi falava isso o tempo inteiro. Quando que ele iria ver a limpeza dessa iniquidade, dessa malignidade perversa de um ser humano, de estar abraçando você e estar planejando o mal do seu irmão, meu irmão? Ou raça do Satanás. Porque tá cheio de gente assim. Nós estamos no meio de lobos vorazes, que estão sorrindo e planejando mal. Pessoas que têm coragem, meu irmão. Feito mandaram para mim, uma mulher aí da política foi procurar um pessoal de uma religião afro para fazer um mal pro casamento de outra pessoa, porque queria o marido da mulher. Vê que coisa... Foi o bicho? Ou é a maldade que há no próprio ser humano? Está na hora da gente começar a ficar na posição que Deus nos chamou. E quando a gente se deparar com gente mentirosa, desmascarar na frente mesmo. É sério.
Dizer, olha, você serve ao Senhor? E por que você está pensando isso aí? Se converta. Tá fazendo questão porque não te deu um bom dia hoje, é? Vai se converter, alma. Porque você se preocupou se você deu um bom dia, falou com Deus hoje? Estão preocupada? Ai, eu tô chateada porque fulano não me deu um bom dia hoje. Uma vez eu passei uma situação muito chata, sabe? Que eu não tinha visto uma pessoa falar comigo. Aí eu virei pra falar. A pessoa virou, foi uma confusão tão grande. Eu olhei assim, meu Deus, que é isso? Fiquei ali horrorizada. Eu disse, misericórdia, que é isso, gente? Se Jesus volta agora para essa vida. E as pessoas não dão conta de que estão erradas. Sabe qual é o nosso papel? Perdoar. Não vai adiantar não. Por isso que Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos judeus que não creram que Jesus era o Cristo, os sacerdotes de Israel foram lá no Sinédrio, chegou lá, olha, armaram uma mentira, tramaram tudo. Olha, ele está blasfemando contra a lei de Deus e Moisés. A sentença é morte, apedrejem ele. Estevão foi apedrejado. E mesmo sendo apedrejado, ele olhou para os céus e disse, eu vejo Jesus sentado à direita de Deus. Porque ele, cheio do Espírito Santo, ele narrou, minha filha, resumiu, porque o Espírito Santo faz isso. Ele resume toda a história. Porque ele é Deus. Aí ele começou desde o início de Abraão, vai tudo, até aquele exato momento, e diz, vocês, aí ó, entregaram Jesus mataram Jesus com medo de Roma e incendiar Jerusalém, que esses acordos, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes de ódio de Estevão. Só que Estevão disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque Estevão viu que eles realmente estavam cegos espiritualmente e pediu por eles, por misericórdia, quando eles estavam vivos, a oportunidade. E as pessoas não querem perdoar ninguém. É muito fácil você perdoar uma pessoa do bem. Perdoe uma pessoa imoral, um criminoso. É terrível, isso aí é só por Deus. Aí em Lucas 21 vai dizer, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. E em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. E então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Só depois da grande tribulação. Nos evangelhos vai estar isso. E derruba essa tese aí desse povo. Jesus vem antes da grande... A gente não vai passar, não. Olha... Não, a gente não vai passar pelo sofrimento, não. Ninguém vai passar, passa. Eu tenho vergonha dessas pessoas que ficam aí. Aí a gente não passa pela grande tribulação, quando, na verdade, na África, em vários países lá do Oriente, o povo está passando pela grande tribulação. Estão morrendo por anunciar que Jesus é o Messias. E que ele vai voltar para fazer juízo. Sabe o que é juízo? Vai ver. É o que ele vai fazer. Mas juízo final. Aí as pessoas, não, a gente não passa. Eu vi um pastor que tem uma voz bem parece de locutor. Uma vez eu vi ele dizendo, a gente não passa, eu não vim até aqui sofrer isso tudo para passar na grande tribulação, nós somos santos. E Jesus foi crucificado, o próprio Pai botou ele lá no madeiro. Falei, que raça é essa, hein? Minha gente, como é que a pessoa está tão alienada? Jesus, abre os olhos de vocês que vêm aqui assistir essa live, viu? Em nome de Jesus, meu Deus. Jesus foi crucificado porque, de acordo com a lei, porque ele morreu na época da lei, no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi feito maldito no lugar da gente, veio menor que a gente. Entenda o que eu quis dizer no início, viu?
Presta atenção. O pessoal pegou um texto, leu um negócio, interpretou do modo grosseiro do ser humano, de imaginar as coisas, que é personificar. Jesus foi pendurado lá, meu irmão, no lugar que era para o ser humano ficar, pagar na sua própria carne. E há um simbolismo exato, perfeito, sobre essa crucificação. O motivo real, físico, entendível, essa palavra existe? Que se possa entender, compreender. Porque é muito simples, o pessoal chega assim para criança, para qualquer pessoa, Jesus morreu por quê? Não, para nos salvar. Aí ele morreu ali na cruz e ficou lá pendurado lá na cruz e depois ele foi para debaixo da terra, ficou 3 dias lá e depois ele foi lá falar com a morte. Aí depois voltou, ficou andando mais de 40 dias com o povo e comendo peixe e conversando. Está escrito na Bíblia. Vocês não examinam e não sabem. Fica complicado. Eu estou falando para quem está chegando aqui, que tem muita gente que está viajando no tempo, está dormindo, não está conseguindo entender. E não falo com arrogância, estou falando para você despertar de verdade. Porque a coisa é séria, minha gente. Aí explica essa superficialidade. Que eu preciso um dia pegar uma live mesmo e a gente ir só sobre a crucificação. Sobre essa situação. O motivo, que aí as pessoas vão chegar assim, pegam um ateu, faz, e aí então por que quando ele ressuscitou, né? Tudo tem uma lógica racional. Inclusive araucária. Tu glorifica a Deus por você estar entendendo a palavra. Eu vou pegar aqueles textos que você mandou por Carly, todos aqueles capítulos e versículos, e vou dar uma olhada. É isso mesmo. Viu? E depois eu posso mencionar aqui, quando eu for falar ali, mencionar você. Sobre o entendimento que o Senhor te deu. Continuem buscando a palavra de Deus para entender. E aí é preciso entender, meu Deus, essa questão da crucificação. Ela não foi algo qualquer, simplesmente uma coisa fermentada. Por isso que Jesus falava o tempo todo, cuidado com o fermento dos fariseus. É um pão que parece que matou a fome, daqui a pouco tá com fome. Já viu o pão como tá cheio de fermento? Ele fica todo bonitão, depois não tem nada dentro, tá oco. É sobre isso, vazia, coisas vazias, fábulas, coisas fictícias, que é o que a religião vive impregnada desse jeito. E não dá, meu irmão, comigo não dá. Aí é por isso que é um choque quando eu vou falar aqui, o povo se assusta. Mas não tem como. A gente não pode mamar essa altura do campeonato, meu irmão, é comida sólida. Tem como não. Aí o pessoal pega esses versículos que faz sinal no sol, na lua e nas estrelas, aí vai ficar vermelha. O que é que o sistema faz? Esse céu é lavado, banhado de satélite. Debaixo d'água e lá em cima. Por toda parte tem parafernália desse povo. Para vigiar tudo. Sem falar que eles consultam os espíritos imundos. Operadores de sinais e prodígios que estão acoloiados com os governos do rei da terra. Porque a Bíblia diz isso. Que eles se reúnem. Inclusive eles enganam com milagres e prodígios. Só não enganam os filhos de Deus. Porque pode cair, quando cai os fogos e essas coisas todas, não engana a gente já sabe que é os espíritos imundos junto com os governos. E suas criações tecnológicas. Não é, não? Claro que é. Aí o pessoal da igreja começa a falar em línguas, fica lá possuído e vai dizer, sou eu, Deus, eu vou matar, vou destruir, e vou fazer, e vai ser assim. E aí acontece. Por quê? Todos os espíritos a gente tem que acreditar? Existem os espíritos muito, muito interessados no mundo dos mortos para poder anunciar as obras do sistema governamental. Aí é por isso que é muito fácil viver. O céu ficou vermelho, agora é o sinal da vinda de Jesus.
É a iniquidade do homem que vai chegar no nível máximo, que vai ser o estopim para Deus abrir os céus. Mas esse dia Deus sabe, porque foi Ele que preparou. Tem dia, hora, mês e ano que Ele vai dizer, pode saltar essa raça todinha aí maligna, que eles querem destruir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Porém, eu vou tirar o que é meu e eles podem se autodestruir, que é o que vai acontecer. A Bíblia narra isso expressamente. Glórias a Deus. A gente tem que ter maturidade, meu Deus, para a gente viver uma vida com o Senhor vigilante e não misturar as coisas. A gente se emociona demais, a gente se engana, a gente é terrível. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, a gente é levado por todos os espíritos que tá aí atuando. Ou você acha que não? Tu acha a mulher envolvida com a política foi lá, pagou caríssimo, eles dão até manada de búfalo, meu irmão. Quando eles querem, faz tudo para poder dar os espíritos. E aí a religião, não, isso não é tudo demônio, isso aí é tudo demônio e não tem contato. E quando eles consultam os mortos, isso é sério, seríssimo. Tem pessoas, me mandaram um vídeo de uma mulher explicando, disse, olha, minha gente, vocês são tão religiosos que vocês não estão conseguindo entender que é real. Eles consultam os mortos pedem oferenda, pedem as coisas e faz aquele serviço para a pessoa. Porque o espírito é eterno, meu irmão. Depois da morte segue-se ao juízo. São infratores da lei divina, estão condenados. E aí quem está condenado faz o que quiser. Já está condenado, ué. Ou tu acha que vai fazer... Nós vemos cada coisa nesse mundo que as pessoas duvidam da existência de Deus por não compreender as coisas como elas de fato são. É o motivo de você ver um homem estuprar uma criancinha que acabou de nascer. E aí você vai dizer, meu Deus, por que Deus permitiu isso? Deus não existe. Aí as pessoas, tem gente que não acredita em Deus por isso. Deus não existe, porque se ele existisse, ele impedia. Deus está julgando esta terra. Nós estamos aqui... morto, o mundo jaz no maligno, está dizendo, o mundo está morto na malignidade, só tem vida a partir de Cristo. Quem não tem o espírito de vida está morto aqui. E só vai receber agora a segunda morte, lago de fogo e enxofre eternamente. E é uma exemplificação, tá? Porque a eternidade é muito pior se não tiver o Senhor. Aí a gente volta para Marcos 13 para explicar esse negocinho aí que o pessoal... Eu tenho vergonha, eu fico com vergonha, eu olho as pessoas assim, meu Deus, Jesus, a irmã tá dizendo isso, oh meu pai. Ela tá dizendo que é porque vai estar tudo frio na terra. Vê que coisa, eu acho que o ser humano tá perdendo o juízo. Tem hora que eu penso isso, eu disse, meu Deus... eu vou estar falando uma coisa que nem se encaixa. Não tem lógica. Exemplo. Aí vai estar tudo inverno. A gente tem que orar para não estar tudo inverno. Porque a Terra no fim dos tempos vai, os polos magnéticos vai se mover, vai ficar tudo frio, congelado. E se vai ficar tudo frio, congelado, Deus já sabia e não ia pedir para ninguém fugir antes do inverno. Meu Deus do céu. Que loucura é essa? Minha gente, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Volto para Marcos 13. Ele diz, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar quem lê entenda, ele vai falar, lá em Mateus 24, ele menciona Daniel. Só que quando a gente vai ler Daniel... ele vai dizer assim, que até o fim haverá destruições e desolações, mas ele vem sobre as asas da abominação, da desolação, que é destruição. E isso o livro de Daniel vai falar o tempo inteiro, porque até o anjo Gabriel explicou para Daniel, que era sobre o povo dele, de Deus, que no final vai ser destruído. Inclusive, nossa irmã Araucária mandou os textinhos, e que Deus mostrou para ela,
que realmente que está escrito em Apocalipse 13, e não só em Apocalipse 13, mas vai estar escrito que a besta vai vencer as testemunhas, vai matar. E a vingança de Deus é justamente essa, é que a malignidade acha que eles vão ficar aqui fazendo tudo o que querem com o corpo que Deus construiu. É sobre o corpo, gente. Ninguém que ame ao Senhor faça do seu corpo aquilo que quer. Aleluia, meu Deus. Existem espíritos atormentados no mundo dos mortos que queriam essa oportunidade que eu e você temos de zelar por esse corpo e com ele cultuar ao Senhor, que seja um exemplo de vida, que glorifique ao Senhor como um templo, um santuário. A palavra de Deus diz: eu vou destruir quem destruiu o santuário. E aí estão pensando que é o templo de Salomão? Pela manifestação da vida dele, ele vai soprar. Isso está escrito lá em Salmos, eu li com vocês, tem live salva aí. Nós vamos ler, isso é Bíblia. Não é show gospel, pirotécnico, não. Petição de QR Code de Pix, não. É palavra que vem direto do alto, minha irmã. Eu lá tenho tempo para parafernália de brincadeira com a palavra de Deus. Tenho mais o que fazer na minha vida. Se tudo que eu tiver que fazer... Lohim, seja Deus o centro da minha vida. Pregar esta palavra viva e verdadeira, genuína para quem está acordado. Né? Gente distraída com religião. Ai, eu tenho que viajar para São Paulo para ir atrás do irmão do chapelão. É o motivo das pessoas comprar, na época da pandemia, o feijão da cura. A rosa ungida. De uma tia minha ter doado todo o dinheiro dela e colocado na tal fogueira santa, que de santa não tem bosta nenhuma. Bando de gente imoral. Raça do cão. O Senhor vai derrubar todos esses altares. Tudo que vai acontecer nesse mundo é permissão de Deus, claro, bem ou mal foi Deus que criou. A própria maldade dos governos é juízo de Deus, igual ele fez com todos os reinos que existiram. Deus usou os reinos, meu irmão, para matar mesmo. Ou vocês não querem viver imoralmente? Pois tá bom. Vocês não estão atentos à minha voz. As minhas ovelhas, elas vão sair do meio dessa multidão aí. Elas vão ouvir como ouviram Jeremias. Eu falo demais disso porque eu acho lindo que Deus pegou de Jeremias. Bora, gente. Aí como escravo. Foram levados. Vou voltar. Não, não volta não. Fica aí, planta uma vinha, vai procriar, igual um preá, vai ter filho e fica aí. Vai plantar uma vinha, porque tem muito tempo ainda, 70 anos para a expiação do pecado de Israel. E isso não é sobre território, porque geograficamente ninguém santifica território. Tu acha que Deus ia dar o filho dele para ir agora ficar lá brigando por Canaã, se Deus construiu todas as coisas? Que cegueira é essa? Acordem vocês que ficam idolatrando Israel, viu? É uma cegueira horrorosa. É não porque Davi disse que Deus vai abençoar quem orar por Israel e vai amaldiçoar. E é sobre um povo, viu? Que Jesus não morreu por pedra, não. Nem por território, não. Porque Deus construiu todas as coisas. Por acaso Deus habita em construções feitas por homens? Deus não está interessado em território, não. Ele pode botar essa terra do avesso. Pelo amor de Deus. Aí ficam aí atrás de qualquer arrepio. Aí porque o pastor fulano de tal levantou um defunto. E foi. Os espíritos estão cheios de enganar. A palavra de Deus está contradizendo. Cuidado. Eles se transformam em anjos de luz para dizer que são de Deus. Os espíritos imundos que chamam de demônio, que essa palavra foi criada, não sei que tem um período onde ela foi criada, tá? Diabo, inferno, Ai, 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 é muita loucura. As pessoas perdem tempo com tanta coisa superficial, em vez de examinar as escrituras e realmente pedir ao Espírito Santo de Deus para mostrar a verdade, para entender as coisas, porque é sério. Aí ele vai dizer assim: quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Aí já falei essa parte. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve jamais, desde o princípio do mundo, será criado por Deus. Até agora nunca mais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo.
Sabe o que é isso aqui? Aqui ele está falando do período que ia acontecer destruição. Aqui também está falando neste mesmo trecho aqui de 14 ao 22 de Marcos 13, está falando do período que eles iam sofrer perseguição, de que eles precisariam orar para que a fuga deles, quando acontecesse, não fosse no sábado, nem no inverno, para eles não sofrer. Avisou das mulheres que iriam sofrer, mas também já introduz a palavra que no final do tempo que vai haver uma maior, que é a mesma coisa que ele falou para Daniel. E você lembra. Por que você vai lembrar? Pegue Apocalipse 13 e leia junto com Daniel quando o rei Nabucodonosor tem o sonho. Vamos encaixar aqui agora para você entender? Vamos encaixar. Preste atenção. Preste bem atenção. Nabucodonosor, ele era o cabeça de ouro da época dele, que Deus vai dar a interpretação para Daniel e vai dizer para ele, olha, tu é o cabeça de ouro. Tu é o cabeça de ouro. Ele é mau também, governava com muita severidade. Só que depois dele, Deus estava dizendo através de Daniel, para Nabucodonosor e para Daniel, que depois dele via reinos piores. Só que o último ia ser pior de todos. E que se o arcanjo Miguel não viesse como defensor do povo de Deus, onde vai estar escrito em Daniel 12, e também em Apocalipse 12, não sobrava ninguém, como também está escrito em Mateus, Marcos e Lucas, e agora aqui, onde eu estou lendo com você, Marcos 13. Se esse dia, que também Isaías viu, Isaías 66, que as dores de parto iam vir só depois que nascesse aquele que iria expiar o pecado do povo. Pode a mulher dar à luz antes das dores de parto? Pois Sião foi gerada antes das dores de parto. Ele estava dizendo, o Senhor Jesus criou esse menino que nasceu antes da dor da terra, da mulher que iria gerar, que também é a mesma promessa de Gênesis 3. Coisa mais explicada, coisa mais linda que o Senhor explica. Porque lá em Gênesis vai dizer, a serpente vai perseguir tu, mulher, terra. Vai perseguir tu, só que vai vir um remanescente, um descendente. O que sobrou de bom, só Jesus, depois de 42 gerações. A Isaías também profetiza, não está só Moisés escreveu lá em Gênesis para falar sobre isso. Que é lindo demais, Gênesis. Revela todo o fim. E aí, Deus vai mostrar para Isaías. Pode a mulher dar à luz? Antes das dores de parto? Pois Sião vai ser gerada antes das dores. Aí ele estava anunciando através de Isaías, através de todos os profetas. Todos os profetas estão em todo o livro da profecia, de Isaías até Malaquias, inclusive na escrita de Moisés, que é o Gênesis. Está lá, dizendo, olha, a serpente vai te perseguir. Só que para você gerar filhos, agora vai ser, muita dor e sofrimento. E está pensando que é de conceber? Não, é sobre... As gerações iriam sofrer demais com a perseguição, porque a serpente é inimiga até hoje, está lá, sufocando quem crê que Jesus é o Cristo, matando o povo lá no Irã, no Iraque. Lá tem cristãos, não pense que ali só tem terrorista, não. Terrorista é criado pelo sistema para perseguir os filhos de Deus. Tá cheio lá na África de lugares que é proibido falar de Jesus, porque o Islã tomou conta de tudo e começa a matar. Ali a serpente, sufocando os filhos que agora, com muita dor, vai gerar filhos. Por causa de quê? Do pecado que entrou no mundo. Por causa do pecado. E é o que mais? Pecado. Mas por causa de quê? De tudo que aconteceu no passado, de tudo que ocorreu. Deus já havia prometido que os filhos da rebelião não entram no descanso dele. E inclusive os apóstolos vai dizer, não faça como os vossos pais, como fizeram na rebelião. Ele estava dizendo, olha, não faz não de novo não, porque senão não entra não. Você consegue entender? Quando a gente vai olhar Gênesis que diz da serpente, para a serpente perseguir a mulher, e que a gente olha para Isaías 66 e diz que Jesus vem antes dessas dores, ele veio para salvar, gerar a nova Jerusalém. A partir dele, que é o segundo Adão, por isso ele é mencionado como segundo Adão, para dizer, a partir desse Adão, vai gerar agora um povo diferente. Um novo ramo, enxertado na figueira podre e seca, que não dava nada de bom, que estavam com o coração tão maligno. Jesus é um ramo novo enxertado. A partir dele, no tempo certo, aleluia, gerou a gente que crê que Jesus é o Messias, distante da serpente, como diz em Apocalipse 12. Você consegue entender? Encaixe, porque isso é sério.
Aí o Senhor vai dizer, aleluia. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Que dias? Esses dias que eu te contei aqui. No princípio, Deus prometeu que Jesus viria, remeria o coração incircunciso do ser humano, faria um sacrifício diário, contínuo dentro de nós, para a gente tomar nossa cruz, seguir a Cristo e negar a si mesmo, não deixar que a carne faça o que ela quer, mas que ela cumpra o propósito da salvação. Não negando Jesus, mas crendo e obedecendo. Aí ele disse, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Por isso ele disse, mulher, com dor tu vais gerar teus filhos. Esse governo aí vai se proliferar, vai ser um monte de filho igual a Caim, um bando de raça de víbora. Filho do cão. Um bando de incircuncisos, lobos, filhos da noite, das trevas, raça de víbora. Filhos do dragão, que vai te perseguir, vai te sufocar. Mas tu vai dar luz, porque ele vem. Aí falou isso em Gênesis, falou no livro de Isaías, quando ele diz, Sião foi gerada ali, a partir do momento que Jesus ressuscitou. Ele escreveu o nome dos filhos dele no livro da vida. Por isso que diz que antes da fundação do mundo, aqueles não tinham seu nome escrito no livro da vida, mas aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto antes da fundação, claro que ele foi morto antes da fundação, Mataram ele no madeiro, recebeu nossos pecados, desceu à sepultura, ficou lá 3 dias, ressuscitou, erguendo um novo santuário, e a glória da segunda casa será maior que a primeira mesmo. Quando o corpo se transformar no corpo incorruptível, porque agora ele está fazendo o sacrifício diário, contínuo, o sumo sacerdote, o segundo Adão, o enxerto novo, o arcanjo, defensor como o povo de Deus, para nos livrar do último império, do último. Aí ele diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, que aqui entra o que eu disse, novamente até o último virá muitas coisas ruins, destruições, guerras, sempre houve e haverá até o último dia. Isso não significa que é volta de Jesus, mas são homens brigando por poder na terra. Aí diz, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, lá está ele, não acreditem. E lá em Lucas 17, vai dizer assim, não siga essa gente. E em outros capítulos aqui do Evangelho vai dizer, não vão atrás dessas pessoas. Aí a gente agora, qualquer maremoto, pronto, o céu não está vermelho na Venezuela, os governos, com seus satélites, estão fazendo frequências, e que se o povo bem ouvisse a voz de Deus, e Deus certamente diz, porque antes disso tudo acontecer, o Senhor me mostrou. E eu tenho um povo aqui que é testemunha. Antes de vocês, na vida de vocês, ver um céu vermelho no Brasil ou em qualquer outro país, vocês só viam naquele lugar lá do gelo. Só. Mas nesses lugares que acontecem esses tremores, que as pessoas diziam, no Brasil é abençoado por Deus, Jesus bem nasceu no Brasil, porque só acontece esses terremotos, essas coisas nos Estados Unidos, nesses países pro lado de lá. Porque pro lado de lá sempre teve a raça do cão dominando mesmo, de vez. Só que a besta agora parece que realmente ela já tá surgindo de vez mesmo, né? Porque o Senhor tinha me dito, se o céu ficar vermelho, quando o céu ficar vermelho, laranja ou amarelo, a poeira ou atmosférico, assim, as regiões do alto, o correto de uma cidade é encharcar o solo de água. Pegar a mangueirão de suas torneiras, todas as vizinhanças, lavar o solo, as casas, os animais, o teto. Duvido que com a água a frequência consiga fazer essa evolução. Faz não. Não faz.
A causa dos tremores de terra na Venezuela é essa. Uma arquitetura engenhosa dos governos. Depois que assumiu, aí agora tudo que é parafernália está naquele céu e no solo e nas águas. Aí ficam aí as pessoas... É o apocalipse, vai ficar isso, vai destruir, Deus vai destruir. É não. Deus é mentiroso, é? Porque a palavra de Deus diz que ele vai destruir quem destruiu a terra. Ué, se é Deus que está destruindo, não é Deus. Mas Deus sempre permitiu o homem viver do jeito que ele quis. Ele vai se enlaçar na sua própria maldade. Estando morto ou vivo até o último dia, vai se levantar todos os mortos. Uns para vergonha e horror eterno e outros para receber a herança. Mas os filhos... Pode estar morto, meu irmão. Nem o fio de cabelo se perde. Isso aqui é palavra de verdade. Que aí, só 38 pessoas. Agora bota aqui para falar do culto da prosperidade, para ver se não tá um monte de gente aqui assistindo. Raça do... Olha, Senhor, Deus do céu, tem de misericórdia. Esse povo tá dormindo. E por isso que a palavra de Deus diz, por não ouvirem a voz da verdade, foram enganados e caíram numa mentira e numa injustiça. E então, aí aqui no versículo 24 de Marcos 13, vai dizer, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com um grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Porque do mesmo modo que existem os espíritos imundos, existem os espíritos de luz, que trabalham para o reino celestial, para nos lutar e guerrear, para nos proteger, porque senão essa raça já tinha destruído a gente. Já tinha destruído, porque Deus não permitiu. Então tá bom, vamos encerrar aqui, e é sobre isso. E aí vamos ler aqui um pouquinho dos evangelhos para a gente continuar.